Oi, gente, mais um vídeo aqui para esse canal. Deixa eu olhar com meu cabelo, gente, tá meio bagunçado. E hoje eu queria contar assim para vocês uma parte assim da minha história que nem todo mundo conhece, que é sobre minha infância, né? Como foi minha infância, como foi as dificuldades da infância, foram muitas. Então eu vou contar um pouquinho para vocês. Gente, a minha infância foi muito simples, a gente foi muito simples, a gente foi muito pobre. E vou resumir um pouquinho, assim, minha mãe e meu pai são da Bahia, meu pai já falecido, Bahia, vieram pro Rio, com a cara e com a coragem, há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo. E a gente nasceu aqui, nós somos carioca, eu, minha irmã e meu irmão. Meu irmão, é uma outra história que meu irmão é filho do meu padrasto, meu irmão foi depois. Então, eu e minha irmã somos aqui, minha mãe teve um filho na Bahia, mas faleceu, então eles vieram pra cá sem filhos. Chegou, tiveram a minha irmã, depois tiveram eu. Só que a gente sempre foi muito pobre, assim, meu pai sempre foi... Meu pai era alcoólatra, virou alcoólatra, no começo não era, mas acabou virando por conta de, acho que meu pai, depressões que meu pai teve por vir pra cá, ficar longe da família dele na Bahia, e meu pai começou a beber muito, 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 muito e virou alcoólatra. Meu pai trabalhava um dia sim, outro não, conseguiu um emprego, na outra semana era mandado embora por causa da bebida. Meu pai chegou num ponto de dormir na rua, caído, e assim ele acabou falecendo. Quando ele foi fazer uma obra, ele bateu a cabeça e ele morreu com traumatismo craniano na rua. Quando a gente soube, eu me lembro muito bem desse dia, a gente estava dentro de casa e uma pessoa gritando no portão o nome da minha mãe e falou que meu pai tinha morrido, lá do portão mesmo. E a gente pequenininho escutou aquilo e eu tinha 8 anos quando meu pai morreu. Então, assim, foi minha mãe sozinha para cuidar da gente. Minha mãe nunca tinha trabalhado. Minha mãe teve uma vida boa, né, quando ela morava na Bahia, mas meu avô morreu, ela perdeu muita coisa. E veio pra cá e na luta, né? Apaixonada por esse homem, veio na luta. E minha mãe teve que sair pra trabalhar. Deixar a gente e sair pra trabalhar. Eu tinha 8, minha irmã acho que tinha 2, eu tinha 10, sei lá. Uma coisa assim. Enfim, a gente morava num quartinho. Naquela época tinha muito quartinho com banheiro, agora não sei se tem muito. Era um quartinho com banheiro que a gente morava, bem pequenininho mesmo, bem pequenininho. E a moça dava uma olhada na gente, a moça que morava atrás, né? E a gente estudava e minha tia às vezes ia pra lá. Eu me lembro da minha tia às vezes indo pra lá, cuidar da gente. Mas a gente era muito pobre. A gente era muito pobre, a gente não tinha nada. A gente não tinha brinquedo, a gente não tinha luxo nenhum. A gente não tinha bicicleta, que era o auge da época, a gente não tinha televisão. Eu me lembro que todo mundo tinha televisão, a gente não tinha televisão. E era preto e branco na época, né? Mas era, né? Bicicleta era o auge que as crianças tinham, a gente não tinha. Só que a gente tinha muito amor. Minha mãe cuidava muito da gente, minha mãe protegia muita gente. Minha mãe, uma coisa a gente não tinha roupa, mas a gente andava muito arrumadinha, que minha mãe costurava e sobrava pano, eu me lembro que ela fazia pra gente. E a gente andava muito limpinha, nunca foi criança suja, bagunçada, a gente andava muito limpinha, eu e minha irmã. Mas a gente não tinha nada. Eu não sei se eu já contei aqui em outros vídeos que a gente tinha. A gente naquela época em escola não dava livro, não dava uniforme, não tinha ônibus escolar igual até agora. Então a gente tinha cantina, as crianças levavam dinheiro para comprar doce, a gente não tinha isso. Eu me lembro que. O gente, Chico tá balançando a câmera aqui, tá se coçando. Eu me lembro que o meu sonho era ter canetinha, né? Isso aqui, ó. Canetinha, né? Aqui a gente chama de canetinha. E existia um. Tem uma bolsa de canetinha aqui agora. Existia umas canetinhas que eram 6. Naquela época não tinha esse monte que tem agora, né? Era 6 canetinhas, que agora acho que é R$ 2, R$ 5 no máximo um pacotinho desse. E a gente não tinha. E a minha irmã conseguiu emprestada com uma amiga, era dessa aqui, a pequenininha. Minha irmã conseguiu que uma amiga da escola emprestasse ali, eu quebrei. Eu não sei se eu quebrei a tampa, se eu quebrei a ponta. Cara, a gente era tão pobre, que a gente não sabia como é que ia falar pra menina que tinha quebrado. Eu não me lembro como que desenrolou essa história. Não sei se a menina não ligou, aceitou. Eu sei que a gente teve tanto medo, porque a gente não tinha dinheiro para comprar isso. Mas foi um sonho. No dia que você chegou lá em casa, a gente ficou uma festa, que no dia que minha irmã levou. E pra vocês verem o grau da pobreza. A gente não tinha nada, a gente não tinha festa de aniversário. Às vezes um vizinho ou outro fazia uma festa de aniversário. Eu me lembro que fizeram pra mim uma da Mônica, uma vizinha nossa que tinha uma situação melhor, fez uma festa de aniversário da Mônica pra mim. Uma festa era um bolo, um refrigerante e um docinho, mas pra mim foi um mundo. E meu pai morreu, né, como eu falei, aí minha mãe ficou só. Passaram alguns anos, minha mãe conheceu meu padrasto. Que é aí que a nossa vida meio que começou a melhorar, assim, um pouco, né? Um pouco não, bastante. Eu me lembro que tinha dia que a comida era
Era o básico, gente. Eu me lembro que minha mãe colocava as panelas em cima do fogão, eu me lembro disso. Então, eu me lembro que minha mãe botava as panelas em cima do fogão para parecer que a gente tinha as coisas, porque minha mãe não pedia, sabe? Os vizinhos, tinha vergonha. E aí a gente comia arroz com feijão, às vezes tinha carne, era raro, mas tinha. Quando não tinha meu padrasto, né? Quando era eu, minha mãe e minha irmã só. Às vezes minha avó dava alguma coisa, mas jogava tanto na cara que minha mãe nem pedia. Às vezes algum vizinho minha mãe pedia alguma coisa que o no outro dia pagava, mas era muito surrado. A gente comia gemada, não sei se você já comeu gemada, que é ovo batido com farinha. Ah, agora eu não como, porque eu não gosto, não gosto do cheiro. Na época era gostoso. A gente comia bolinho de chuva, né? Bolinho de chuva, só que o nosso era farinha, água e açúcar. Eu me lembro, não tinha leite, eu não me lembro de leite. A gente foi muito pobre, gente, a gente foi muito pobre, mas a gente sempre foi muito determinada. Eu sempre fui muito determinada, eu e minha irmã. A gente sempre foi muito unidas, eu e minha irmã, a gente é muito unidas até hoje, isso a gente é. A gente cresceu muito, não crescemos revoltada, não crescemos com raiva do mundo por isso. Só que eu sempre botei na minha cabeça, eu não quero ser pobre o resto da minha vida, eu não vou ser pobre o resto da minha vida. E não vou mesmo, gente. Ainda tô, mas não vou. E assim, a gente brincava muito. Eu me lembro que sempre as crianças brincavam na rua, né? Brincavam na rua de pique, de bandeirinha. Em toda a pobreza a gente era feliz, a gente era feliz, a gente era inocente, eu acho, mais inocente que agora, acho que as crianças são. E não foi fácil, não foi fácil. Mas eu acho que foi isso que tornou a gente forte, tornou a gente dar valor às coisas que a gente tem agora, correr atrás do que a gente queria. Né? Eu parei de estudar um tempo, minha irmã se formou na faculdade, eu parei de estudar, depois eu voltei, fiz faculdade também um tempo, construí minha casa, fui trabalhar fora, depois mais velha, né, fui trabalhar fora, fui... Mas eu vou contar primeiro do resto do pequeno ainda. Aí a gente ficou nessa luta, né, da pobreza, muita pobreza mesmo, morando num quartinho, saindo de um quartinho pro outro, porque às vezes minha mãe tinha dinheiro para pagar, tinha que mudar de um quartinho pro outro, Mas isso tudo fez a gente muito forte. E aí minha mãe conheceu meu padrasto, a nossa vida começou a melhorar aí começou a caminhar melhor, porque meu padrasto, minha mãe foi trabalhar fora, meu padrasto também, então já eram dois salários, né, juntos, era salário mínimo, mas melhorou. O meu avô, né, Drasto, que era o pai do meu padrasto, consertava uma televisão e trouxeram uma televisão preta e branca pra gente, aquelas grandolas de tubo. Eu me lembro que quando essa televisão chegou, a gente nem dormiu, nem eu, nem minha mãe, nem meu padrasto, a gente passou a noite toda vendo filme. Olha como a gente era bobinha. Foi a felicidade da nossa vida isso. E a gente mudou para uma casa maior. Minha mãe ficou grávida do meu irmão, a gente mudou para uma casa maior. No começo minha irmã não aceitava muito meu padrasto, não. Eu sempre gostei porque ele sempre me tratou bem. Tinha os impasses? Tinha, mas era pouco, porque eu era muito pequena, eu era boba. Minha irmã não aceitava muito, mais com o ciúme da minha mãe, mas depois a gente acabou aceitando e minha mãe teve meu irmão, que é um dos meus melhores amigos agora, meu irmão por parte de pai, de mãe, né? Só por parte de mãe, ele não é filho do meu pai. E a gente foi melhorando. A gente foi mudando para uma casa melhor. A gente foi mudando comprando móveis que a gente não tinha. Foi mudando para os móveis mais bonitinhos. Fomos comendo melhor. Teve uma alimentação bem melhor. Meu irmão teve tudo. Meu irmão pedia hoje, chegava à noite. Como pobre, tinha tudo. Comia coisas boas, tinha leite ninho, me lembro, tinha farinha láctea, a gente nunca teve nada disso, a gente adorava farinha láctea, a gente adorava essas coisas, gelé de mocotó, a gente comia. Mas enfim, a minha mãe me chamou aqui, eu perdi um pouco o fio da meada. Mas assim, eu acho que tudo isso fez a gente ficar mais grata das coisas pequenas, fez a gente ficar mais unida, fez a gente crescer mais forte, fez a gente agradecer por tudo que a gente tem, ou pelo pouco que a gente conseguiu. E é isso. Depois eu vou contar pra vocês como é que foi minha trajetória de trabalho, né? Esse aqui eu tô contando de pequena. Pequena foi brabo, gente. Pequena foi brabo. Eu nunca tive boneca, eu nunca tive bicicleta, eu nunca tive panelinha, nunca tive nada disso. Tinha brincava com as cucas dos outros, né? Mas não cresci revoltada por isso não. Então foi isso, gente. Um pouquinho da minha história. Se vocês também teve uma infância difícil, comenta aqui, me conta de onde vocês são, como é que é a origem, como é que foi a história de vocês. Eu quero muito saber como foi também, como é que vocês souberam, viveram isso tudo, porque quando a gente é criança é complicado, a gente quer as coisas, a gente sofre bullying, a gente vê as outras crianças tendo e não tem. Obrigada por me escutar até aqui. Comenta, curte, compartilha, siga.
E é isso, gente. Obrigada, tá? E depois eu vou contar pra vocês como é que foi depois que a gente melhorou um pouquinho até agora. Beijos e até o próximo vídeo.